Olá, pessoal! Então, a gente vai estar aí retomando as nossas atividades remotas, depois desse recesso. Então, vamos lá. Lembrando vocês, a segunda série A, a gente tem aula de terça e quarta. Na terça-feira, a gente tem o nosso encontro pelo Meet, durante as nossas aulas, que é a primeira e segunda. Já o segundo B, a gente tem aula de segunda e terça. E o nosso encontro é sempre na terça-feira, tá? A sétima e a oitava aula. Tem todos os horários aí disponíveis, a gente vai estar acessando tanto pelo Meet como pelo centro de mídias, tá? Então, primeiro, vamos dar uma retomada aí. Eu coloquei um mapa mental, que ele mostra aí a classificação das soluções, o que é soludo, o que é solvente, o que é solubilidade, beleza. O que eu quero que vocês reparem? Que em cálculo de concentração, eu tenho concentração comum, que tá aqui, beleza? Eu vou ter a concentração molar, que é o mol por litro, e a titulação. Eu não vou estar usando titulação ainda, tá? Então, só vou estar usando concentração comum e concentração molar. Concentração comum. Como que eu sei que eu vou usar? Vai sempre pedir gramas por litro. O que é isso? Eu vou precisar usar, ó, vou colocar aqui, tá? Concentração comum vai ser a massa dividido pelo volume. O meu volume precisa ser em litros e a minha massa precisa ser em gramas, tá? Concentração molar, o que é isso? É mol por litro. Esse N aqui é o número de mol. Mas nem sempre eu vou ter isso. Então, como que eu vou calcular isso? Então, eu vou ter a massa, que também é em grama, dividido pela massa molar, vezes o volume. Lembrando que o nosso volume é em litros. Essa massa molar, lembra lá que no primeiro dia de aula eu ensinei a calcular a massa molar? Que a gente tem lá a nossa substância, carbono pesa tanto, oxigênio a gente calculava aí. Então, é esse, tá? É o gramas por mol. Aí eu coloco e calculo aí. Eu não vou estar utilizando a titulação por enquanto, tá? Então, aí, eu não vou estar usando essa titulação. Eu vou estar usando a concentração comum e a concentração molar. Ou por quantidade de matéria. Vai depender o que o exercício pede. Vamos lá aos nossos exercícios, então. Primeiro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que analisar a tabela. Olha só que coisa simples. Eu tenho aí um limite de cada parâmetro, que é o níquel, o cromo e o zinco. Então, tem um limite aí. Cada um. Aí eu tenho a amostra A, B, C e o valor que eu tenho de cada um. Quanto que eu tenho de níquel na A, na B, na C, de cromo na A, na B, na C e no zinco, lá. Eu vou ter que analisar se vai ter algum tipo de amostra que eu vou ter que tratar. Se tá acima, aonde que tá acima, tá? Então, vocês vão ter que analisar aonde. Com o seu valor padrão. Quem é o meu valor padrão? O limite permitido. É esse que é a minha base. Eu vou ter que analisar aqui. Coisa simples. Se a amostra A precisa ser tratada em cromo, eu vou colocar a amostra A precisa ser tratada no cromo. Só isso. Exercício 2.
Exercício 2 já me dá um problema, eu vou ter que ler aí. Aí ele tem um solvente, ele coloca o soluto, o meu solvente é água, o soluto seria o meu sal, açúcar, por exemplo, para eu ter minha solução. Aí ele pede para eu calcular quem? Concentração final. Olha só, concentração final em quê? Mol por litro. Então, eu vou ter que usar qual formulinha? A minha massa dividido pela massa molar vezes o volume, tá? Aí eu substituo. Então, olha só. O meu volume aqui tá em ml, eu preciso passar para litros. A massa aqui do açúcar já tá pronta, é só colocar ali. E eu já tenho a massa molar também, que eu já calculei, da sacarose aí do açúcar, que é 342. Então, eu nem preciso calcular, é só substituir na massa molar. Coloco aí os valores, calculo para achar a minha concentração final em mol por litro, beleza? Não é difícil, só preciso fazer algumas conversões, tá? No meu terceiro, eu também estou usando aí. Então, o que está acontecendo? Eu tenho solução, eu tenho 200 ml aí, ó. Esses 200 ml precisa estar em litros. E a minha massa está em miligramas. Eu preciso passar para gramas. Tem que fazer conversão, então vou dar uma pesquisada ali, tá? Para achar o quê? Concentração desse suco. Olha só. Desculpa. Ah, não, tá certo. 2 partes ali no suco. Gramas por litro. Como que eu calculo gramas por litro? É a concentração comum, que é a massa, aquelas 58 miligramas passado para gramas, dividido pelo volume, que precisa estar em litros. Preciso demonstrar os meus cálculos para depois assinalar qual é a alternativa correta, tá bom? A quarta também tem um problema e tem um gráfico. Ele fala o seguinte, que inicialmente eu tinha uma solução a 70 graus Celsius. Então, olha só, aqui no 70, eu vou ter que subir essa reta até chegar na curva. Então, o que eu faço? Vou passar uma reta aqui, ó. E para descobrir qual é a quantidade que eu consigo dissolver, eu vou ter que puxar para cá. É que nem aqueles exercícios que a gente fazia. Aí, ó. Deu 140 mais ou menos. Minha curva tá meio tortinha, mas seria isso mesmo, tá? Ó, 140. Então, eu sei que inicialmente foi colocado 140 gramas de sal nessa minha solução. Só que ela resfriou. Então, quando ela resfria, cai aqui para 40, o que vai acontecer? A solubilidade também vai diminuir. Então, quando ela cai para 40, eu só consigo dissolver 60. Tudo que passar de 60, precipita. Fica lá formando o corpinho de fundo. E é esse o valor que eu quero descobrir. Qual é a massa de sal que precipitou? Eu coloquei inicialmente 140, só que eu só consigo dissolver 60. O que tá a mais aí? Quantas gramas de sal tá a mais? Tá? E qual é a quantidade de sal que ficou ali na solução dissolvida? Dá uma pensadinha aí, os dados estão no gráfico, não tem muita coisa que fazer conta nada. É entender o que está acontecendo. Se você tiver dúvida, dá um desenho, me chama, que a gente vai explicando para vocês aí passo a passo, tá? E o nosso último exercício aí, eu também tenho uma tabela, só que a minha solubilidade tem número normal e número em notação. Primeira coisa, eu preciso passar
esses valores aqui, ó, tirar da notação científica. Eu preciso passar para números parecido com esses, ó, certo? Com vírgula, os números decimais. Por quê? Primeira pergunta que ele me fala. Por que é possível comparar a solubilidade desses diferentes solutos? Alguma coisa tem. Por que eu consigo comparar qual soluto é mais solúvel, qual que é menos solúvel? Tem que ter um porquê. Segundo, conforme vai estar todo mundo em número decimal, eu consigo falar quem é maior, quem é menor. Aí eu pergunto para você, quais os sais vai ser mais solúvel? E qual que vai ser menos solúvel? Eu quero ver todos esses valores passados para número decimal. Eu quero que vocês tirem da notação científica, hein? Não quero que vocês copiem de nenhum lugar, realmente. E a letra C? Quando eu tenho 20 gramas de cloreto de sódio, eu tenho que achar onde está o cloreto de sódio aí, tá? Aí, eu coloquei isso aqui em 50 gramas de água. Coloquei lá, misturei. Aí eu pergunto, essa mistura é homogênea? Se sim, por que que é homogênea? Se não, por que que não é homogênea? E aí eu vou ter que explicar o porquê, tá? Também é a parte de entendimento, tá, pessoal? Não tem nada, um bicho de sete cabeças. É realmente compreender os dados da tabela com os conceitos. Por isso que eu preciso que vocês realmente entrem nas aulas do Meet para a gente poder discutir isso, tá? Se não tem o Meet, eu abro o centro de mídia sempre. Eu estou sempre ali online para a gente poder estar fazendo. É muito importante a participação de vocês, tá? Então, olha só, a gente está vivendo numa situação complicada. Então, tem dias que tá horrível. Eu olho assim, hoje eu não tô afim. Não, eu não posso pensar assim. Eu não posso desistir. Por mais difícil que seja, eu preciso fazer e lutar pelos meus sonhos. O ano passado foi difícil, não foi fácil para ninguém, esse ano está sendo pior. Então, a gente precisa realmente unir forças, tirar todas as dúvidas, porque depois, se eu não aprender, essa bola de neve vai estar tão grande, que não vai ter como eu recuperar nada disso. E essa bola de neve vai ter que aumentar. E eu não quero isso. Eu estou disponível para vocês fazerem todos os tipos de pergunta. Se não pode durante a aula, manda uma mensagem, eu passo qual que é o horário que eu vou estar disponível, aí a gente conversa, a gente faz a nossa atividade, tá bom? Então, por favor, façam suas atividades, tá? Manda mensagem, tira todas as dúvidas possíveis, não só comigo, com todos os professores, tá? Isso é muito importante. Então, eu quero que vocês tenham descansado. A gente vai estar retomando aí, por enquanto, remoto, até sair um novo decreto e ver como que a gente vai fazer, tá bom? Então, por favor, realmente façam as atividades, tá? Um beijo a todos.